E aí, pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer o convite para participar dessa experiência aí de embarcados, né? O Embarcados Experience, que eu acho que é um evento bem legal, bem interessante. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né? Eu sou o Marcelo Barros, eu acho que provavelmente alguns já me conhecem, mas eu sou professor hoje, atualmente, na Universidade Federal de Uberlândia, tem um tempinho aí de sistemas embarcados de trabalho também, tá? E hoje a gente resolveu fazer um tema que eu acho que é um tema que, apesar de muita gente falar de LoRaWAN, a gente fala pouco de LoRaWAN do ponto de vista da especificação, da norma, da implementação. Geralmente é sempre uma visão muito, muito geral, tá? Então, o nosso objetivo aqui é descer um pouquinho, escovar um pouquinho mais de bit e mostrar onde estão os aspectos internos. Para isso, a gente resolveu escolher a versão 03, que é a versão provavelmente mais usada, né? Apesar a gente sabe que é uma versão mais recente, eu vou comentar algumas diferenças depois. E também resolvemos focar em dispositivos classe A e C, que são, de longe, aí, os dispositivos mais usados. E eu espero que no final vocês estejam aí já disponíveis, capacitados a começar a entender onde estão os problemas que vocês precisam resolver, se você tiver que mexer em algum código, em que ponto você vai alterar, tá? Ou se você quiser fazer uma implementação própria, quais são os caminhos que você pode tomar, tá? Então, aqui eu deixei só um link para as referências de norma, que são as que a gente vai utilizar daqui para diante, tá? Então, basicamente, a especificação 03 da norma, que é essa que está aqui do lado esquerdo, e do lado direito a gente tem sempre a especificação regional. Dependendo do país que você está, né, da região do planeta que você está, você vai ter um conjunto de regras que você tem que atender. Então, a gente deixou também uma especificação regional que a gente está seguindo. No caso, o Brasil segue hoje a especificação AU915, a gente vai mostrar isso mais para frente, e a gente vai, então, trabalhar toda a apresentação em cima da especificação regional que nós seguimos no Brasil, tá? Se você estiver em outro país assistindo isso porventura, lembra de procurar lá na especificação os dados pertinentes ao seu país. Muda bastante coisa, tá? Dá para aplicar o mesmo conceito, mas muda muita coisa. Então, é interessante ler mesmo a especificação para isso. Bom, a gente não vai ficar aqui muito tempo, praticamente tempo nenhum em aspectos básicos de LoRa. A gente já cobriu isso em outros eventos, principalmente no site, né, no pessoal do Embarcados, tem muito material na internet. A única definição, duas definições eu vou fazer somente, tá? Uma que é para deixar claro que a gente está falando de LoRaWAN. Então, LoRaWAN, diferentemente de LoRa, que é a parte física da rede, né, o PHY da rede, a gente está falando de LoRaWAN, que é o protocolo que está em cima disso, né, que vai gerir essa parte de serviço, qualidade, topologia de rede, aspectos regionais, né, como é que a criptografia é feita. Então, nós estamos trabalhando em cima da camada de rede de LoRa, tá? E é importante deixar claro isso. Nós não vamos ficar aqui falando de rádio, de modulação, não é o nosso foco também. E a segunda transparência básica que a gente vai ver nesse slide é essa aqui. E essa aqui é importante para a nossa discussão, que são os tipos de equipamentos que a gente tem, tá? Deixa eu só trocar o ponteiro para a caneta aqui. Bom, a gente tem 3 tipos de equipamentos previstos, né, pela especificação que a gente chama de A, B e C. E é interessante entender uns detalhes, que às vezes eu percebo que as pessoas não têm uma clareza da diferença entre eles, tá? Então, aqui em cima, a gente tem um dispositivo que é chamado de classe A, que é um dispositivo que tem um foco muito em sensor, que tem restrição de alimentação, ou seja, provavelmente alimentado por bateria. Toda a comunicação nesse tipo de dispositivo, ela parte do dispositivo. Então, a gente tem aqui uma janela de tempo que eu estou desenhando aqui, onde a gente colocou esse TX, que mostra o momento que o dispositivo quis usar a comunicação. Então, ele vai fazer uma publicação, por exemplo, a partir desse ponto aqui. E essa publicação vai demorar um tempo, né? Ele vai ter um tempo de ar para transmissão, né? As transmissões em LoRa, a gente sabe, elas são relativamente lentas, são da ordem de dezenas, de centenas de milissegundos normalmente, chegando a segundo, tá? Em alguns casos. Então, ele vai ter esse tempo de transmissão, que ele está ocupando o espectro, e depois, o dispositivo classe A, ele faz 2 possibilidades de recepção para comunicação com o gateway. A gente tem uma primeira possibilidade, que é chamada na primeira janela, que ele vai abrir
depois de um determinado tempo, tá? Esse tempo vai depender da especificação regional, vai depender se é o processo de join ou não, nós vamos discutir isso. E aí ele vai esperar um tempinho para ver se chega alguma coisa nessa janela. Se não chegar nada nessa janela, ele tenta uma segunda janela depois, que eu chamo de RX2. E aqui começam algumas diferenças que são importantes e que têm relação com a especificação e implementação. A primeira coisa que a gente vai ver mais para frente em detalhes é que essa frequência que você usa aqui para transmissão, ela tem uma lógica de ser escolhida, né? Tem todo um processo de randomização, né, em cima para escolher o momento, a frequência, os canais. A gente vai discutir isso mais para frente, tá? A frequência que a gente tem, essa abertura aqui da janela de recepção, na realidade eu devia ter feito a setinha para baixo aqui, né? Seria melhor, né? Aqui também. Essa segunda janela, ela tem uma relação, ela guarda uma relação em termos de frequência com a primeira, tá? Então vamos colocar aqui, ó, a frequência de subida, aqui é a frequência de descida do canal do RX1. Então a gente vai ver que tem uma relação, a escolha dessa frequência tem relação com essa, e o fator de espalhamento dessa frequência de subida tem relação com a de descida. Então, isso tem uma estratégia para isso, nós vamos discutir, tá? Você tem que implementar isso. E aí, finalmente, a gente tem, depois, a segunda janela, que geralmente é uma janela fixa. Você tem uma frequência de, vou chamar aqui de downlink fixa, tá? E um split factor fixo também. Então, a ideia é que, se você tem esses dois sempre variando, de repente você consegue sair de problemas de uma banda que está ali ruim, né? Você consegue ter um processo de comunicação pelo fato de estar fazendo essa espécie de frequency hope, né? De ficar trocando de frequência, conseguir aí se resguardar contra problemas de ruído, né? Ou canais que estão sempre ocupados. E a segunda, ela é aquele canal de salvaguarda. Olha, todo mundo escuta nessa frequência. Então, se você quiser trabalhar com esse conceito de saber, de ter certeza que todos os seus dispositivos estão, em algum momento, escutando nessa janela 2, você sabe que essa frequência e split factor é comum para todo mundo. E aí você nota que aqui em cinzinha a gente tem sleep. Então o dispositivo, ele toma a ação de transmitir e depois ele dorme nos intervalos entre as janelas. Esse é um dispositivo tipicamente classe A. O dispositivo classe C, e aí tem um conceito que às vezes que as pessoas às vezes elas não entendem, ele abre janela do mesmo jeito. Então ele vai fazer uma escolha de frequência, vai transmitir, ele vai abrir uma janela para RX1 na frequência que a gente discutiu, que tem uma relação com a frequência que ele subiu a comunicação, só que na realidade ele não precisa abrir uma RX2, então ele fica no tempo que ele estaria dormindo, ou no tempo que ele teria o RX2, na realidade ele fica com a janela de recepção aberta, ou seja, naquela frequência lá definida, né, com o split factor definido também, que é negociado, né, tem o default e depois ele pode ser negociado por protocolo, né. Então ele, na realidade, é um dispositivo que abre a janela da mesma forma, só que se ele não está transmitindo, não está recebendo, nessa janela RX1 ele está com a janela RX2 aberta para recepção a qualquer momento, né. Então a gente tem aqui uma capacidade de comunicação maior que leva, geralmente, esses dispositivos classe C a não ser dispositivo que tem restrição de energia. Geralmente eles podem estar ligados, né, na tomada, ou seja, a gente não está tão preocupado assim com a economia de energia nesse caso, tá? Então ele está sempre disponível. Mas, de qualquer forma, uma coisa que você percebe aqui na classe A é que quem começa a comunicação é o dispositivo. Já na classe C, tudo bem, ele pode receber a qualquer momento, mas na classe A, não. Então, isso aqui gera alguns problemas de comunicação com a sua rede. Como é que você consegue despertar um sensor? Você não vai conseguir fazer isso em classe A, vai depender de ele acordar, comunicar, e daí você pode manter uma comunicação com ele, tem como você segurar isso através de requisições que a gente vai ver depois de PEND, mas essa necessidade de ter algo mais frequente acontecendo, apesar de ter consumo de energia, é uma das demandas para a classe B. Então, a classe B, a gente não vai focar nessa apresentação, mas a ideia dela é que ela tem um beacon, ou seja, ela tem, de tempos em tempos, você, como dispositivo, vai abrir uma janelinha e vai ter um processo de comunicação com o seu gateway. Então, você está sempre ali trocando alguma coisa numa janela fixa, que eles chamam de beacon, e num tempo que você vai ter dentro desse intervalo entre o beacon e outro, que eles chamam de ping.
Então, essa comunicação ela vai ser mais, apesar de ser espaçada no tempo, né, e também poder ter critérios de economia de energia, ela não vai se depender somente do dispositivo classe A, né? Ela vai poder partir também do device e do gateway, tá? Então, ela te dá uma certa possibilidade maior de troca de dados aí, de acordar um dispositivo de repente que eu já não tenho aqui na classe A, né? Esse é um problema que não é bem um problema, é como foi pensado o dispositivo classe A, tá? A gente vai focar em classe A e C, tá? Como vocês podem perceber, elas são muito parecidas. A diferença é se eu fico dormindo ou não em RX2. Se eu fico dormindo ou fico escutando em RX2, né? Basicamente isso. E então, se a gente discutir somente classe A no final da história, dá para perceber que de classe A para classe C a diferença é mínima mesmo, tá? Até mesmo em termos de implementação, é pouca coisa que vai mudar na sua máquina de estado aí para isso. Ok? Definido isso, a gente pode, então, falar, de fato, dos aspectos que começam a interferir nesse processo de comunicação, tá? E aí, focando na nossa especificação regional, né, que é a AU 915, a gente tem, na especificação dessa norma, a seguinte definição de canais que você pode trabalhar com ele, tá? Então, a gente tem hoje 64 canais de subida de largura de 125 kHz. Então, eles começam aqui em 915,2 e eles vão até o final, separados de 200 kHz, tá? Então, eles vão aparecendo aqui, ó. São canais, esses canaizinhos verdes que vocês estão vendo aqui, ó. Eles vão até o fim. Então, esses são canais de uplink, tá? Subida. E eles são menores, né? Dá para ver que não são canais largos, né? São canais de 125 kHz. Para quem lembra do rádio LoRa, né? Isso, no fundo, te dá uma banda que não é tão grande assim, já que a banda tem uma relação aí direta com a largura do canal, né? Você tem também canais de subida de 500 kHz, ou seja, canais com banda maior, tá? Só que esses são 8 canais de 500 kHz. E aqui tem um aspecto interessante que eu só fui entender quando eu fui ler a norma, que eles são esses canais que estão sendo mostrados aqui, ó, em azul. Então, se você nota que eles sobrepõem, né, os canais de 64, tá? Então, eles estão distribuídos na faixa de frequência com uma largura maior, tá? No caso, a separação é de 1.600 kHz, mais 1,6 MB, né? Mas o canal aí é de meio mega, tá? E eles começam em 915. Então, eles começam aqui em 915,9, né, para ser exato, e vão se distribuindo ao longo da faixa, tá? Aí, esses são os canais de subida. Então, a gente tem, no fundo, 72 canais para o AU 915, que é bem interessante, né? Você tem bastante possibilidade de troca de dados aqui. E 8 canais mais rápidos, porque eu tenho 500 kHz de banda, né, de largura de canal, e 64 são mais lentos um pouco. Aqui do lado eu até coloquei os split factors que você pode usar, tá? Acho que isso não é tão importante para a gente hoje não, mas você pode aqui usar de 7 a 12, e esse aqui geralmente é o 8 com o CR1, tá? Code rate 1. Lembra, code rate é aquela redundância que a gente põe nos dados, né? Quantos bits a mais eu mando para redundância de dados, de forma que eu consigo fazer uma recuperação em caso de erro, né? Bom, aqui, para finalizar essa parte, a gente tem, em termos de comunicação de descida, ou seja, do gateway para o seu dispositivo, a gente também tem 8 canais de 500 kHz também, tá? Só que, diferentemente dos canais de subida, você vai ver que eles são esses canais amarelos aqui. Eles começam em 923 e seguem aqui separados por 600 kHz, tá? Um do lado do outro. Então, eles não estão uniformemente distribuídos na faixa toda, tá? Eles estão, no fundo, colocados aqui mais por final da faixa, tá? Como está mostrado aqui no desenho. Então, isso é o que a gente tem em termos de canais e que a gente precisa usar. Geralmente, quando você tem um dispositivo, ele vai, se ele está se conectando num gateway genérico, ele vai fazer o quê? Segundo a especificação, tá? A gente está falando de norma, ele vai partir com todos esses canais como possíveis e ele vai começar um processo de procura dentro desses canais do gateway. Então, eu tentei descrever aqui a estratégia para você fazer isso, tá? Primeira coisa é que os canais são agrupados em 16. Então, ele tem grupinhos de 16, tá? De 0 a 15 aqui em termos de bits. E aí você tem esses canais de 0 a 15. Depois ele tem um outro grupinho aqui, ó, o canal
16 a 31. E aí por aí vai, ele vai agrupando todo mundo de 16 em 16, tá? E, pela norma, todo mundo tem, quando você entra como dispositivo, você está com isso tudo ativo, todos os canais são possíveis, e você tem uma estratégia aleatória para começar a descobrir o seu gateway, tá? Então, geralmente, como é que é descrito isso? Quando você está utilizando, se você não tem nenhuma restrição de utilização de canal que foi imposta depois pelo gateway. Isso vai acontecer depois, eu vou comentar mais para frente. Geralmente, você sorteia um canal no grupo, então você sorteia aqui, sei lá, o 7, e tenta usar esse canal. Ah, deu errado, ninguém respondeu? Ah, beleza, você troca de grupo e sorteia aqui no outro canal de novo. E aí você passa todos os grupos e vai sorteando um e vai marcando esses que você já usou. Aí depois, quando você terminar a lista dos grupos, você volta e começa a sortear de novo. Só que você não repete aqueles que você já fez. De forma que depois de um tempo, você vai ter marcado todo mundo, tá? Entendeu? Então, quando eu voltar aqui, quando chegar no final aqui do último grupo, né, dos canais maiores, escolhi um lá, sei lá, o 2 daquele grupo. Voltei aqui, esse aqui não está mais na minha lista, eu vou pegar só fora dele. Então, no fundo, você queima todos, né? Você usa todas as opções ao final da história. Isso demora um pouco, tá? E muita gente, como tem a estrutura própria, a rede dele, o gateway dele, o que o cara faz, o implementador faz? Geralmente ele já sai aqui com a máscara de canais que ele já sabe que vai dar certo. Então, se o gateway dele, por exemplo, escuta esses 8 canais aqui e os 8 mais altos, por exemplo, tá? Os últimos 8, ele vai já falar isso lá no dispositivo, ó. Então, esses aqui que é para você usar. Mas se você for fazer uma comunicação com o gateway que não é seu, não é sua estrutura, a menos que ele te dê instruções para fazer algo, esse seria o caminho, no fundo, que você deveria seguir, tá? Na prática, sinceramente, acho que o pessoal, todo mundo faz máscara fechada já, tira alguns canais para ganhar tempo de join na rede, né? Senão você pode ficar um bom tempo aí nesse processo de acertar o canal que o gateway está, tá? Isso pode não ser muito interessante, não. No join, especificamente no join, tem alguns detalhes. A gente, segundo a especificação, no join a gente faz uma alternação no fundo desse processo que eu falei. A gente alterna entre canais de 125 e canais de 500. Então, esse monte de canal aqui de 125, ele escolhe um lá dentro, segundo essa regra que eu mostrei, e aí na próxima tentativa ele escolhe um aqui nesse grupo de 500. Então, é uma estratégia um pouquinho diferente para o join, para tentar justamente acelerar o join. Por que eu falo que acelera? Porque, em geral, quando você vai programar o seu gateway e os canais de recepção dele, que são fixos, né? Geralmente o gateway não escuta em todos os canais, você vai ter lá, olha, você vai falar, olha, eu quero privilegiar alguns canais aqui de 500 e vou deixar um tanto aqui, provavelmente um pouquinho maior, de 125. Então, a chance de você acertar aqui é maior se você vai para uma estratégia de, olha, escolhe um naquela estratégia de pular de grupo em grupo, mas só entre os de 125, ora eu vou pegar um do grupo de 500, tá? Então, pode ser que esse aqui provavelmente, pode ser, não vai acelerar um pouquinho o seu processo de entrada em rede, tá? Então, essa é a estratégia de implementação. Isso é um algoritmo que é simples de falar e de explicar, um pouquinho mais chato de implementar. Quando vocês tiverem a chance de fazer isso, vocês vão ver, tá? E detalhe, então, como falei, o Joy tem essa exceção, que é essa que está aqui do lado. Na prática, depois que você entra e faz Join, o gateway vai te falar, olha, eu quero usar esses canais. Aí ele vai te mandar uma máscara de canais e você vai trabalhar só com os canais que provavelmente seu gateway vai estar apto a fazer escuta. E aí você vai fazer uma escolha aleatória dentro desses canais. Então, uma vez que você fez o join, ele vai restringir esse conjunto aqui. E aí você continua com o processo de, dado aqueles que ele falou que você pode usar, na hora de transmitir, escolher um aleatório ali dentro e guardar que já foi escolhido, para ir queimando um por um, tal. Depois que você queimar todos os possíveis daquela máscara que o gateway te deu, você zera a máscara e começa de novo. Então, você está sempre fazendo um pulo em frequência aqui, né, durante o processo de transmissão, né? Você nunca vai estar preso numa frequência só nesse processo de transmissão, tá? Mas como a gente tem muito canal em AU 915, esse processo, se o gateway tiver não for seu, né, se você não souber nada sobre ele, esse processo inicial aqui pode ser que tome um pouquinho de tempo aí
para você, tá? Bom, vamos seguir aqui. Então, como eu comentei, o canal de subida é um canal aleatório, tá? Então, ele vai escolher dentro daqueles grupos que ele tem. Então, vamos pensar um caso já de operação, só para ficar fácil, tá? Mas, por exemplo, se você tiver com, sei lá, 8 canais de 125 e um canal de 500 que o Gate te deu, você vai escolhendo aleatório entre eles a cada transmissão que você faz, tá? Então, você tem aqui um canal de uplink, você escolhe dessa forma. O Split Factor, se você tiver pós-join, você já fez join na rede, você pode escolher o que você quiser, você pode trocar o Split Factor, tá? A norma tem algumas recomendações, ela mostra algumas tabelas onde você tem relação de frequência, canal, Split Factor, data rate, tá? Mas na prática, você é obrigado, de fato, a usar uma combinação de frequência aqui com o Split Factor no join. Porque a ideia do join é, primeiro, que o Gator sabe de onde vem, então ele precisa fixar alguma coisa para ele te escutar, né? Então, no join, é fixo que você vai partir de Split Factor 10, 125 kHz para o 915. E a ideia deles também, além de saber de onde está vindo a informação, né, para fixar esse começo da conversa, é que você não tome mais de 400 milissegundos de tempo de transmissão, tá? Esse dwell time aqui. Então, ele não quer também que você fique lá 1 segundo, 2 segundos transmitindo, que aumenta a sua chance de colisão, tá? E diminui realmente a sua chance de sucesso. Então, eles escolheram um Split Factor que dá esse tempo de 400 milissegundos máximo, tá? Então, quando você pega o frame do join, o tamanho dele, e faz a conta, você vai ver que esse frame cabe nesse tempo de 400 milissegundos. Por isso que a subida em join vai ter esse Split Factor que a gente está colocando aqui, tá? Você pode trocar depois do join, isso é tranquilo, mas no join é esperado que você faça desse jeito. Bom, legal, definiu, então, escolhi meu canal de subida, fiz a transmissão. O que eu faço para esperar aqui? Em que janela, essa janela aqui, em que frequência eu vou trabalhar? A fórmula da frequência, ela é essa aqui, ó. O canal de descida, ele é módulo 8 do canal de subida. Então, uma continha aí simples, né, de módulo. Por quê? Porque eu só tenho 8 canais de descida, né? Então, ele vai fazer a operação de módulo e vai descobrir qual que é o canal de descida, tá? Então, a ideia é que se ele tem um índice aqui de 0 a 71 de subida, ele faz um módulo e vai descobrir um índice de 0 a 7 para descida, tá? Que é o que vai resultar dessa operação. E aí ele vai se programar para receber nessa janela depois de um determinado tempo, que é esse tempo de espera da janela, tá? O Split Factor de descida, ele depende da norma e tem uma tabela para isso, tá? Isso aqui, eu vou mostrar a tabela mais para frente, mas na realidade ele vai olhar na tabela e falar, então se eu usei essa frequência de subida, esse canal de subida, essa taxa aqui, eu devo esperar nessa outra aqui, tá? Então tem um cálculo não, uma busca em tabela que é feita, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês também, tá? Então ele consegue daí definir a frequência de descida, né? E o Split Factor de descida também, tá? Ou, indiretamente, o data rate, né? Se você preferir assim, tá? E aí, esse tempo aqui também, a gente tem uma especificação. Eu vou comentar mais para frente, mas, em geral, no join ele é fixo, e depois que você faz join, ele é reconfigurado pelo gate. Já para a segunda janela, a gente também tem a especificação da norma para o tempo, e ele é fixo de acordo com a especificação regional que você tem. Então, no nosso caso, a U915, a gente está falando que ele vai trabalhar na frequência de 923,3 MHz e data rate 8, ou indiretamente Split Factor 2, tá? Da 12, né? Que é um canal, e ele é um canal de 500 kHz, tá? Isso é o que está escrito lá na norma. Já vi pessoas que simplesmente usam o outro, porque ele sabe que tem um monte de gente na norma trabalhando com esse aqui, né? Então ele troca, tá? E você pode trocar, tem comandos do gate que você pode falar, olha, o canal da janela 2 passa a ser esse aqui, tá? Dá para você fazer isso em operação, inclusive, tá? Apesar de não ser muito comum, geralmente é comum pré-configurar, né? E aí no pós-join você recebe esses dados e segue. Então, se você não fizer nada, o chute aí que você vai dar para a segunda janela é esse, que é o que está na norma, tá? Mas é possível fazer uma troca.
Então, essa é a estratégia de transmissão. O canal aleatório de subida, o módulo 8 dele é o canal de descida, tá? E o split factor da subida, se for join, é fixo. Se não for join, você escolhe. E se você escolher um para subida, para descida, vai ser uma consequência de uma operação em tabela que eu vou mostrar mais para frente. E os tempos também, eles têm uma lógica, tá? Eu vou contar essa historinha aqui na frente também. Então, para o 915, durante o join, a gente tem o tempo para a janela RX1 de 5 segundos, tá? Então, esse aqui começa com 5 segundos, tá? E esse outro tempo aqui é 1 segundo a mais. Então, a gente vai ter essa segunda janela aqui em 6 segundos depois, tá? Depois do join, isso aqui é trocado, provavelmente é trocado pelo gate. Geralmente o pessoal faz isso para reduzir um pouquinho esse tempo aqui, tá? Em geral, o seu gate que eu uso, ele troca para 1 segundo essa primeira janela e mantém o tempo, e depois, 1 segundo depois, ele vai ter a próxima, né, que é o RX2. Então, acaba sendo 1 e 2 segundos, tá? Geralmente, esse é um setup que a gente vê comum em gateway, mas, novamente, isso é algo que você pode alterar, tá? O que você não pode alterar é isso aqui. A gente tem 5 segundos para abertura do RX1 durante o join, e 1 segundo depois desse timeout, a gente tem 1 segundo para abertura do RX2. E como você sempre entra em rede em classe A, tá? Então, aquela história de estar sempre escutando e tal, ok, é interessante, mas pela especificação, você vai entrar na rede em classe A. Tá? Então, você vai ter que obedecer essas janelas e esses tempos todos aqui. É dessa forma que o gateway vai se comportar quando ele tentar falar com você. Ele vai te imaginar como dispositivo classe A, tá? Depois, se você vira classe A ou C, isso é algo que você configura no gateway. Você vai falar, esse dispositivo aqui, ele é classe C. Daí o gateway sabe que pode falar com você a qualquer momento. Se você lá no gateway falar, olha, esse dispositivo aqui é classe A, ele não vai falar com você fora das janelas. E é interessante que isso não existe uma troca de papel entre classe A e C no dispositivo, tá? Mas para classe B existe. Então, na classe B tem realmente um processo onde você faz join em classe A e depois você vai usar comandos, né, de MAC para falar assim, agora eu vou para a classe B. E tem todo o processo de confirmação para isso acontecer, tá? Não é algo que muda só porque você manda um comando e pronto. Não, tem todo um processo de comunicação com o gate de confirmação para que você consiga fazer essa troca aqui para a classe B, né? Mas, como eu comentei, para a classe C não existe, tá? A classe C é algo que você configura no gate. Se você falou no gate que ele é C, o gate vai usar isso. Se você falou que ele é classe A, ele vai trabalhar estritamente com as janelas que ele sabe que tem para falar com você, tá? Eu queria só deixar isso claro, que eu acho que é um conceito também que não é muito bem definido quando você vai implementar, que você vê que é assim. Bom, e como eu comentei, a gente tem, então, uma relação entre data rate e split factor, tá? Essa tabela é mais uma tabela da norma para o 915, e ela estabelece essa lógica. Então, ele coloca aqui os data rates, que são números, né, de 0 a 15 aqui, e para cada data rate, qual é o split factor que ele usa no final da história, tá? Então, essa tabela você vai encontrar lá para cada região do mundo, aí você vai encontrar essa lógica. E aí começa a fazer sentido o que a gente estava mostrando lá atrás. Ah, vou trabalhar com, sei lá, split factor 2, data rate 0. Então, você vai estar trabalhando nessa entrada aqui da tabela, tá? Aqui do lado, só para referência, tem um indicador aí de taxa, né, de bitrate mesmo, né, para você ter uma ideia, taxa máxima de bitrate que você consegue, tá? Então, dá para ver, né, nitidamente que os canais aqui de 500 kHz, né, a gente tem um pouquinho mais de banda disponível, né? A menos que você suba aqui um pouco o data rate, ou inversamente, né, abaixo o split factor, né? O split factor mínimo para nossa região E é o 7, né? Onde você vai conseguir chegar com um canal de 125, então estão aqui, né? Esses aqui são os limites que a gente tem, tá? Beleza? Então, essa tabela aqui é importante para definir na hora que você escolhe o canal de subida, o data rate e o split factor que você vai usar, tá? Isso aqui vai referenciar isso. E para descida, como eu falei, ela depende do que você subiu. Então aqui tem uma coisa interessante. Como é que você calcula o data rate, né, ou de descida? Na norma, você vai ver que existe uma variável lá que chama RX1DR offset, que vale 0 no início. E aí ele te dá uma tabela que depende desse RX1DR offset e do data rate de subida.
Então aqui, ó, está o data rate de subida. Aí você vai procurar nessa tabela entre a linha do data rate de subida e a coluna do RX1 DR offset, que são esses números aqui, ó. Essa tabela é até confusa, eu acredito, tá? Mas, enfim, se a gente começou com o RX1 DR offset, a gente está aqui, ó, nessa coluna. E se eu, por exemplo, resolvi usar o DR0, essa aqui deve ser a minha taxa de descida, DR8. Então, na hora de configurar a descida, eu vou configurar com data rate 8, tá? Que, pela configuração aqui, a gente vê que é Split Factor 12, ó. Tá um canal de 500, né, que faz sentido, porque os canais todos de descida são de 500. Então, a partir dessa tabela que você consegue descobrir com qual data rate, ou indiretamente qual split factor, eu vou trabalhar a configuração do meu canal de recepção da janela 1, tá? E idealmente não, no início ele vai trabalhar nessa coluna, ele pode te reconfigurar, tá? Ele pode te mandar um comando de reconfiguração via RX para setup, ou ele pode te reconfigurar na resposta do join já, para mudar a coluna. Então, ele pode trocar de coluna aqui. Mas a linha vai depender do canal de subida, tá? Então, essa é a relação que a gente tem entre data rate para fazer o canal de descida. Então, é um pouco confuso e o que é pior, se você não acertar aquele tempo, se você não acertar o data rate ou o split factor, né, você não vai ter recepção, tá? Então, você tem que levar isso aqui ao pé da letra, tá? Lembrando ainda que, em geral, a gente tem aqui, ó, tempinhos que são da ordem de 20 microsegundos de erro na abertura dessas janelas, tá? Então, tem uma característica de tempo que é importante, tá? Se bem que com 20 microsegundos, até e tempos aí de 5 segundos, 6 segundos, se você tiver um cristal legal, dá para fazer isso até com um timer do seu processador, tá? Você precisa temporizar bem esse tempo de 5, 6 segundos. Mas, em geral, as implementações que a gente vê, elas trabalham com RTC para fazer essa temporização adequada de janela, tá? Eu estou falando que dá porque eu já fiz também, tá? Eu fiz isso sem RTC e com RTC. Mas com um cristal muito ruim, com um ppm muito alto, pode ser que aqueles 20 microsegundos já não consigam te atender, ok? Então, legal. Então, a gente já entendeu agora como é que o sinal desce, em que split factor você coloca isso, né? Você conseguiu entender agora quais canais você vai escolher para descida, né? Então, a gente depende do canal de subida, tá? E tem diferenças entre join e não join, né? Ou seja, tem coisas que é fixa em join, depois que você começa a operar, aí você pode se libertar um pouco do join, né? Trocar o seu split factor, no fundo, trocar o data rate, né? E aí você trabalha a tabela para escolher o data rate de descida, tá? Bom, vamos ver então, vamos seguir aqui. Então, essa parte, né, de tratamento físico do canal. E a gente tem um quadro, né, do LoRa mesmo, né? Esse quadro aqui é LoRa, então a gente não é LoRaWAN ainda. O que interessa para a gente nessa apresentação é o que está aqui dentro, do verdinho, tá? Que é o payload LoRaWAN, tá? O que a gente vai usar aqui dentro desse payload. Mas eu só deixei esse aqui para lembrar que o header, o quadro LoRa, né, de fato, ele tem configurações, é opcional, uma série de coisas, é opcional se vai ter header ou não, é opcional se tem CRC no pacote ou não, então você consegue configurar no rádio essas características, tá? Mas, pro caso do AU915, esse quadro aqui, a gente tem um formato para ele que é, no preâmbulo, tá? A gente vai ter 8 chips aí para sincronismo, tá? Vocês devem lembrar o que são os chips, né? São o chip são aquelas codificações que a gente tem em LoRa, né? Começa com a frequência mais baixa e sobe, né? De novo, né? A gente não vai focar nisso, mas, enfim, a gente tem 8 chips, depois tem uma palavra de sincronismo, que é fixa para LoRaWAN, tá? Que é um 34, e depois a gente tem esses 8 up chips, eu falei, esqueci de falar, né? E depois a gente tem 2.25 down chips aqui. Esse preâmbulo aqui é o que vai fazer o sincronismo da rede LoRa, tá? Então, vocês acham isso na internet? Depois vocês vão ver os desenhinhos assim, né? Ele faz 8 negocinhos desses, né? Que são os chips de subida, né? Depois ele faz um que começa num ponto diferente, né? Porque é para representar o 34, né? Então tem uma descida aqui no ponto diferente. Depois ele tem uns pedacinhos de down chip. E aí isso permite um sincronismo do rádio, o rádio trava no pacote e faz a recepção para você, tá? Para a gente, então, só interessa aqui nessa figura
saber que alguns aspectos configurados do header a gente vai usar, tá? Então a gente vai ter tamanho do payload, o code rate no payload e CRC do payload no final, tá? Então essas características a gente vai usar, e nosso quadro LoRaWAN tem header, tá? Esse header, apesar de ser, tá vendo que ele pode ser, só vai ser visível em modo explícito, então esse header pode não existir aqui no modo implícito, tá? No nosso caso, em LoRaWAN, ele vai existir um header, vai ter o CRC, vai ter tudo aqui, tá? Vai ser muito parecido com isso que está sendo mostrado aqui, só o preâmbulo que vai ter uma característica específica para nosso caso de região aqui. Mas isso é LoRa, LoRa não é nosso foco aqui. Eu estou interessado nessa caixinha verde. Vamos dar uma olhada mais de perto nela. Então, aqui representando de outra forma, tá? Essas imagens são todas da norma, da especificação 03. A gente percebe, então, que a gente tem aqui o que a gente quer mesmo saber, que é esse payload, tá? E aquela parte que vocês viram, né? O preâmbulo, o header mais o CRC do quadro como um todo que chegou, tá? E nosso foco é esse cinza aqui, que é chamado de File Payload, tá? É isso aqui que nós vamos trabalhar daqui para frente e vamos ver, dissecar isso aqui em detalhes. Bom, o File Payload, ele tem basicamente 3 tipos de mensagens que podem vir na especificação 03, não tem mais uma. Onde a gente vê que ou são mensagens especificamente voltadas para join, tá? Então você tem um pedido de entrada na rede, né, que é o join request, e tem uma resposta do gate, se tudo der certo nesse pedido seu, que é o join response. Tá? Essas mensagens têm uma formatação específica, nós vamos ver mais para frente como é que elas são. E a gente tem o quadro que são dados normais, depois que você já fez essa junção à rede, né, você já está habilitado a trabalhar naquela rede, você pode ficar mandando um MAC payload, que são onde a gente vai ter dados do usuário, provavelmente, nessa comunicação, tá? Então, nós vamos explorar cada um desses e o processo de join também e a resposta ao join em detalhes, para vocês terem uma visão bem clara de como é que isso acontece em termos de montagem de frame, criptografia, né, validação de dados, integridade de mensagem. Vamos especificar tudo isso aqui. Bom, falando do que o interessa para o usuário, que é o MAC Payload, então essa parte aqui, ó, ela vai ser aberta dessa forma. A gente tem um header, tá? Um frame header. Depois a gente tem a porta. Quem está acostumado com o LoRa sabe que a gente coloca nossas aplicações, né, vamos dizer assim, atrás de portas dentro do LoRa, né? Então você tem um número de 8 bits ali que representa uma porta, que você vai colocar a sua aplicação nela. Nem todas são possíveis, a gente vai mostrar daqui a pouco. E depois, finalmente, a gente tem o seu payload, tá? Esse aqui é o payload que a gente vai, provavelmente, como aplicação, ele vai ser encriptado, né? Aqui vão ter os dados de aplicação que você troca com o seu servidor de aplicação em nuvem, né? Porque mais para frente eu vou até mostrar uma imagem disso, para vocês lembrarem. A gente entra na rede através de uma chave de rede, depois a gente passa a trocar dados com o servidor de aplicação com uma chave de aplicação, tá? Esse é o frame, então, que interessa para a gente como usuário. A gente vai detalhar esse frame também. E essa parte específica do header aqui, desse frame para o usuário, ela está decomposta aqui também, tá? E a gente tem alguns campos que a gente precisa entender direitinho como é que eles funcionam. O endereço aqui de dispositivo, que a gente vai receber pós-join. Aqui tem uma área de controle, que eu vou especificar daqui a pouco para você, tá? Um frame de controle da informação, a gente tem bits aqui para controle. Um número, que a gente chama de contador, e tem um monte de coisa envolvida com esse contador, a gente vai descrever também. E uma parte opcional aqui, que eu chamo de FLPTS, que serve para a gente, por exemplo, colocar comandos MAC de carona. Não se preocupe, nós vamos detalhar tudo isso, tá? Vocês notem que todos os tipos de quadro, eles têm um header, que eles chamam de MHDR, tá? E todos têm um MIC, que é um código de integridade de mensagem, né? É um Message Integrity Code aqui. E aqui é como se fosse um CRC, mas não é um CRC, porque ele tem rastro em criptografia, não em polinômio, tá? Então, eles têm aqui uma validação do conjunto da mensagem, que está sempre no final, tá? Esse aqui tem 4 bytes. E aqui tem um header, que é um byte na frente, que vai descrever versão LoRa e que mensagem que eu estou carregando. Então, visto esse panorama geral de quadros, tá? Não são muitos, né? Como você pode perceber, são poucos quadros
possíveis aqui, né? Poucos tipos de frames, quer dizer. Vamos dar uma dissecada maior, frame a frame aqui, tá? Então lembra que a gente está sempre aqui no File Payload, que esse File Payload pode ter na especificação 03 três tipos de informação que eu posso descer, tá? Usuário, Join Request ou Join Response. A gente vai detalhar, então, cada uma delas agora. Bom, antes de seguir, como todo mundo aqui tem um header comum, tá? O message header, tá? Esse MHDR, ele é um número, ele é um cara de 8 bits só, tá? E aí ele tem embaixo aqui, nos dois primeiros bits, a versão major, né? O número da versão principal aí que você está usando, que hoje está em 0, tá? Então a gente está usando 0 e os outros números, né? Então aqui a gente teria 4 combinações, né? Os outros não estão em uso, tá? Então é implementação futura. E mesmo a versão 1.0.3 ou a 1 qualquer coisa aqui, eles seguem essa especificação, tá? Porque o major é o mesmo. O major é esse primeiro número aqui, tá? Então está todo mundo trabalhando com 0 como informação que vem aqui, que especifica no fundo que eu estou trabalhando com o LoRa versão 1, tá? Basicamente isso. Tem uma parte não usada, que são esses bits de 2 a 4, e no finalzinho, os últimos bits aqui, os últimos 3 bits, é o message type. Então é aqui que ele decodifica o que ele está carregando aqui atrás. Ó. Então no message type a gente tem, no final da história, aqui 8 tipos de mensagens, e aí dependendo do código que vem, eu vou saber se é uma mensagem de request, accept, né? Se é um dado de subida ou descida com confirmação ou não, ou seja, se eu quero mandar alguma coisa e quero que o servidor fale para mim, olha, eu recebi, melhor, o gate, né? Eu recebi isso, tá ok. Ou simplesmente ele não vai ter confirmação, tá? Então você pode mandar dados não confirmados, que geralmente é a maior parte do tráfego, mas em alguns momentos você pode querer informações confirmadas, tá? Onde você tem uma CK que vai fazer um controle dessa confirmação para você. E esses últimos, esse aqui não foi definido ainda, na versão 03, tá? E aqui você pode ter um código na versão 03 que era previsto para ser, de repente, um payload, né, proprietário, né? Você poderia criar alguma coisa sua aqui, sem fugir da norma, no caso, né? Bom, esse é o header, então, da mensagem, tá? O conhecido aí como MHDR, o MAC Header. Vamos descer, então, agora dentro dos campos, né, dos tipos de mensagens diferentes, tá? Então, a primeira que interessa para a gente é a mensagem do usuário mesmo, que é esse MAC Payload. E o MAC Payload, como a gente já comentou um pouquinho, ele tem um header, ele tem a porta de comunicação que a gente está usando, né? Então, esse aqui, e tem os dados de fato do usuário, tá? A porta é um byte, é um número de 8 bits. Agora, o FHDR, né, o Frame Header, ele é dividido dessa forma que está aqui, ó. Então, a gente tem um endereço de rede, tá? Do dispositivo na rede, no fundo, melhor dizendo, tá? Que é o seu DEV-DDR. A gente tem um frame de controle, um frame control, tá? Que é esse cara aqui. E esse byte que está vendo, esse byte que está aqui, tá vendo? É um byte só. Esse aqui são 4, tá? Esse aqui é 1 byte. A cara dele muda dependendo se eu estou falando de um frame que está subindo ou descendo, tá? Se é uplink ou downlink, tá? Então, para downlink, esse frame control, ele tem essa cara. Para uplink, ele tem a cara um pouquinho diferente. Então, tem algumas coisas que são iguais e outras que são diferentes. Então, por exemplo, a parte desses primeiros bits aqui, o opt lane aqui, ó, ele fala o seguinte para mim, isso aqui é igual nos dois, né? Então, esse comecinho aqui, que é o opt lane, ele fala se eu estou carregando algo adicional aqui na frente, nesse campo, que pode ter de 0 a 15 bytes. Então, aqui vai ter um número. Por exemplo, né, no caso aqui, o número de 0 a 15, né? Ele pode ter 0, aí se ele tiver 0, não tem esse campo aqui, tá? Esse campo aqui não vai existir, ou seja, vai emendar diretamente aqui na informação de porta, tá? Ou ele vai ter um número aqui dentro falando, olha, tem alguma coisa aqui e eu estou usando para preencher ali, provavelmente, comandos do MAC. Então, vai ter assim, sei lá, 6 bytes. Então, vai ter 6 aqui e aqui vou ter 6 bytes. Então, isso aqui é variável, essa parte, tá?
E o tamanho dela depende do opt-lane, ou seja, de um pedacinho do frame control. Todos os dois comandos, subida e descida, todos os dois headers, subida e descida, tem isso, tá? E, em geral, o gateway vai usar isso, ou você, como dispositivo, pode usar isso, para mandar comandos de comunicação em nível de MAC, troca de comandos com o servidor em nível de MAC. Para você que é dispositivo... tem uma parte que eu acho que compensa antes de comentar. Esse controle, o Adaptative Data Rate é algo que é conhecido em LoRa, né? Em LoRaWAN, né? Ou seja, eu quero trabalhar com o conceito de maior potência, menor potência, né? E maior distância, menor distância. Eu vou trabalhando com o speed factor em relação a isso para conseguir ser mais robusto em distâncias maiores, né? Então a gente sabe que o LoRaWAN consegue fazer esse Adaptative Data Rate e durante a operação dele isso vai mudando, né? Ele vai te indicando, olha, melhor você usar esse speed factor aqui pela sua distância, pela potência que eu estou percebendo de você. Então tem toda uma série de, inclusive até comandos, né, para troca desse tipo de informação de sensibilidade, né? Tem alguns comandos do MAC para isso, onde ele vai pôr o algoritmo dele para rodar, tá? Então esse algoritmo vai estar rodando lá no seu gateway, e esses campos aqui, ó, ADR, eles são relacionados ao Adaptative Data Rate, tá? Em geral, quando o gateway quer usar isso, ele vai setar esses bits e vai começar uma negociação aí de taxas dinâmicas, tá? E você também, né, quando você está usando como dispositivo, você também vai ter esses bits de ADR setados. Além disso, foge um pouquinho do nosso escopo o ADR, mas tem tempos máximos de confirmação dessa estratégia, né? Que imagina o seguinte, você jogou o dispositivo no ADR, e ele foi para uma taxa que não está legal, a potência está muito baixa, né? E ele não está conseguindo alcançar mais o gateway. Então esse dispositivo, se não fizer nada, ele vai ficar isolado. Então ele tem uns timeouts envolvidos, onde tem confirmações de ADR, que aí sim tem relação com esse cara aqui, tá? Que se não acontecerem, o dispositivo vai começar de novo a aumentar a potência dele para achar de novo o gateway para voltar para a rede. Então tem todo um processo aqui de controle do ADR, né, do Adaptative Data Rate, que é feito por esses 3 bits aqui que a gente está vendo, tá? Sendo 2 no caso do uplink e 2 no caso do downlink. Se você não tem ADR na sua rede, ou se você está implementando algo sem ADR, que pode ser um caminho, até porque o ADR é muito controverso, né? Tem defensores e outras pessoas que não são tão defensoras assim do ADR. Então você talvez nem precise se preocupar com esses bits, mas a estratégia deles serve exatamente para isso. Note que eu não tenho esse reconhecimento aqui, né? Porque isso aqui é coisa de dispositivo, tá? Então no downlink esse campo aqui não é usado. Mas outro campo que tem nos dois são os ACKs, ou seja, se eu quero frames confirmados, ou seja, se eu quero trabalhar com essas mensagens confirmadas aqui, esses ACKs vão ser usados, tá? Detalhe, em LoRaWAN só tem uma mensagem pendente não confirmada por vez. Então a máquina de estado é bem simples. Preciso confirmar só a última mensagem, tá? Eu não vou ter igual no TCP um monte de coisa não confirmada em fila buferizadas. Não existe. É uma mensagem não confirmada só por vez. Então, se você tiver uma mensagem que não foi e ela é confirmada, seu stack do LoRaWAN vai ficar ali tentando se livrar desse problema, tá? Ele vai ficar um tempo ali. E, inclusive, esse é algo que a gente discute depois, porque a comunicação não vai andar. Ela não vai prosseguir enquanto ele não resolver esse problema de pendência, tá? A menos que você tome outros caminhos de programação para isso, descarte e siga, tá? Desista daquela transmissão. Então a gente tem a CK que vem dos dois lados, que eu posso ter tanto a CK do gateway para o dispositivo, quanto o dispositivo para o gateway, tá? Quando eu quero fazer uma confirmação de mensagem, eu vou ligar esse ACK aqui, num frame que eu estiver mandando, né, de carona mesmo, eu ligo esse ACK e falo, ó, confirma para mim a última mensagem que me mandaram, tá? Como é só uma pendente, ele sabe que é para a última e vai dar a confirmação para essa mensagem. Do ponto de vista do downlink, tem uma coisa que é legal, que é o seguinte, você está trabalhando com um dispositivo classe A, então você que starta a comunicação, você mandou alguma coisa para cima, teve aqui um tempo de resposta, mandaram alguma coisa para você na RX2, na RX1, quer dizer, por exemplo, imagina que é RX1. Se o gateway tiver mais dados para mandar para você, e isso pode acontecer, tá? Às vezes não cabe no payload de descida, ou por algum outro motivo, ele precisar falar mais tempo com você, ele pode setar o pending. Então, na hora que ele desce essa comunicação aqui,
ele vai ligar o flag de pend. Quando você recebe um quadro com o pend ligado, você tem que fazer uma nova abertura de comunicação. Então, termina esse slot aqui de comunicação, vamos dizer assim, aí você pode fazer o quê? Você vai subir uma nova mensagem, tá? Pode ter payload, inclusive até vazio, só para falar para o gate, olha, estou aqui de novo, daqui a pouco você vai ter uma nova janela de recepção e usa para me mandar o que você disse que tem pendente aí. E se ele continuar com o pendente, você vai continuar fazendo esse processo de abertura de comunicação novamente com ele para receber dados na janela, tá? Seja RX1 ou 2, mas... Então, o pendente é a forma como ele te segura um tempinho, né? Já que você é classe A e se você sumir e não voltar mais, ele não tem como falar com você, tá? Então, esse pend é muito importante nesse processo aí de comunicação. E note que ele só faz sentido como dar o link, né? Ou seja, só do gateway para o dispositivo. Bom, para finalizar, quando você está em classe B, aí você tem um bit aqui, né, que indica que você está operando em classe B, tá? Tem todo o processo de mudança para classe B, que também não está no escopo dessa apresentação, mas é a indicação de que você está operando em classe B, tá? Então, assim, é um byte só de controle, mas dá para perceber que tem muita coisa importante aqui por trás, tá? E aí, finalmente, tem aqui uma coisa que se chamada FCNT, ou Frame Counter. Tá? Esse Frame Counter, isso tem relação com o processo de criptografia, é um número que você vai, a cada byte, a cada mensagem que você transfere, que você vai incrementar esse CNT. Então, você começa com 0 e vai transmitindo, você vai aumentando esse número. Tá? Eu vou discutir mais para frente esse processo todo de criptografia com vocês, mas a troca de chaves para a sessão e esse contador que sempre incrementa e nunca gira, ou seja, eu não posso reusar o mesmo número de contador numa mensagem com a mesma chave de sessão, porque isso é uma falha de segurança, você começa a dar a margem para ataques, né, de replay e coisas assim. Né? Então, ele, nessa situação aqui, é o número que vai mudando a cada mensagem que você vai enviar. Tá? Tem vários problemas envolvidos com isso, vou comentar mais para frente. Por hora, só coloque isso na cabeça que a gente tem aqui um número de 2 bytes de contagem, né, que está acontecendo o tempo todo. Bom, falando das portas, então, que logo depois desse frame de controle ali, né, a gente tem, então, as portas, tá? E essas portas, elas têm a seguinte uso na versão 1.0.3. Porta 0 é para comando do Mac, tá? Ou seja, então, ela é um demultiplexador de aplicação. Então, eu vou ter a porta e aqui vai ter o payload de aplicação, tá? Se for 0 aqui na porta, esse conjunto de dados que vem aqui depois são comandos MAC, ou seja, são informações de nível de enlace ali, para controle do enlace. Não é informação de usuário, né? Não é da sua aplicação que está rodando lá dentro do Node. Para a sua aplicação dentro do Node, você deve escolher portas entre 1 e 2, 2, 3. A porta 224 geralmente é usada para teste, tá? Segundo a norma. E as 225 e 255 são portas reservadas, tá? Na versão mais recente, o 1 tem algumas mudanças nessas reservas de portas aqui, até porque a gente tem multicast, tem outras coisas envolvidas, tá? Mas para a versão 1.0.3 é assim que é definido. E aí uma coisa que eu acho interessante é que sempre o payload criptografado é essa parte aqui, ó. A porta não é criptografada, tá? Tem críticos aí sobre isso, né? Ou seja, com a chave de rede eu ia conseguir ver alguma coisa de cada comunicação de nó no fundo, pelo menos o tipo de qual porta ele está usando para a aplicação, mesmo que eu não consiga ver, de repente, o dado de aplicação, né? Então, tem algumas ressalvas aí. E outra coisa que você vai começar a concluir é que o meu frame máximo é 242 bytes, porque eu estou perdendo um message type aqui, né? Aquele primeiro header de 1 byte, eu estou perdendo aqui, então aqui é o MHDR, mais o MIC, né? Que tem no final. Então, isso aqui me dá 1 mais 4, 5. Estou perdendo mais 8 bytes nesse header que a gente acabou de mostrar aqui, mais a porta, tá? Então, essa parte aqui tem 7, pelo menos 7. Aqui tem mais 1, 8. Então, o meu frame líquido mesmo, ele está com 242 bytes, no melhor caso.
porque isso vai depender. Se tiver opções, ele vai reduzir, tá? Ele pode reduzir se o FOPTS estiver trazendo alguma coisa, e além disso tem limitações de frame máximo dependendo do split factor. Que a ideia é que você não fique lá 2 segundos transmitindo. As chances de dar certo caem, porque você tem muito tempo de ar, você pode ter muito dispositivo, pode ter colisão. Enfim, é esperado que você tente trabalhar com um limite de tempo de uso de transmissão não muito alto. Então, quando você vai mudando de split factor, geralmente o frame cai. Tá? Então, tem uma tabela também enorme que mostra esses limites para você. Tá? Eu vou mostrar essa tabela mais na frente. Mas antes de chegar lá, é importante, quando você estiver decodificando os frames que você vai receber, lembrar que tem frames que são válidos e outros que não são válidos. Tá? Então, ainda sem nem entrar em criptografia, o que é frame válido do ponto de vista de recepção LoRaWAN? Bom, primeiro, aqui eu listei os 4 tipos, tá? Mas assim, vamos começar talvez do caso mais simples, que é o caso do usuário, que é esse caso aqui, ó. Eu tenho uma porta que é diferente de 0, tá? Então vai ter um número de porta aqui, e aí depois eu tenho dados aqui do usuário, tá? Então aqui é um payload de usuário. E note que o FPOTS aqui, o FOPT, está zerado, ou seja, não tem aquela parte adicional que pode ter até de 0 a 15, né? Não tem isso aqui, tá? Esse é um quadro típico de aplicação, sem nada de comando MAC aqui no meio, tá? E lembrando que essa parte aqui é toda encriptada, esse que está laranjado aqui. A porta não, tá? Só o laranjado, fundo laranjado aqui. Nesse quadro de usuário, eu posso ter frames do MAC de carona. Então, o meu gateway ou o meu nodo pode usar isso para trocar um comando com o gateway, tá? Então, ele pode pedir a hora do gateway, ele pode mandar um dado específico que o gateway pediu para ele como resposta. Quando ele faz isso, ele muda o FOPTS, fala, ó, tem mais 10 bytes aqui. Aí ele coloca nessa parte verdinha aqui os comandos de MAC que ele quer, tá? Então, esse quadro aqui também é válido. Tem o dados de usuário, tem uma porta de usuário que não é 0, tá? Tem que ser. Tem comandos do MAC e o FOPTS diz o tamanho dos comandos do MAC. Eu também posso mandar, então, comandos do MAC de 2 formas diferentes. A primeira, mais simples, é usar só o FOPTS, só os dados daqueles de 0 a 15. Então, eu coloco aqui um número e vem aqui os comandos que eu quero. Tá? Então, não tem muito espaço, né? Então, a gente tem aí 15 bytes somente, tá? Mas se você quiser mandar mais coisas, ou se você quiser criptografar isso, você tem uma estratégia, porque isso aqui não é criptografado. Como eu comentei, o que é criptografado é sempre o que está depois da porta, tá? Aqui nem tem isso. Agora, se você usar porta 0 como destino dessa comunicação, aí você pode pôr comandos do MAC aqui, ó. E aí esse conjunto aqui, ele vai ser criptografado. Só que, diferentemente do dado de aplicação, que é sempre criptografado com a chave de sessão de aplicação, esse aqui é criptografado com a chave de sessão de rede. Tá? Mas é uma forma de eu dar dados para o nodo sem que isso possa ser visível, né, na rede. Tá? Então, esses são os 4 tipos de quadros que a gente vai ter como válido. Não é possível eu, por exemplo, ter MAC com porta diferente de 0 aqui, tá? Isso não vai dar certo, ele vai aplicar a chave errada no processo de codificação. Então, essas são as únicas combinações que você precisa tratar de recepção. Então, você tem que checar essas 4 condições e perceber se elas estão dentro da sua recepção. E como eu tinha comentado antes, né, o tamanho máximo depende do split factor, ou, né, indiretamente, né, do data rate, tá? Então, aqui você vê, ó, para o AU915, eu consigo esses tamanhos máximos nos data rate 5 e 6, por exemplo, tá? Por exemplo, tem outros aqui embaixo, tá? Esses aqui são os que a gente está usando para subida, né? Provavelmente. Mas dependendo do data rate, ó, eu não vou conseguir fazer isso. Então, é um FS, um split factor muito alto, né? Lá na frente, ele vai começar a limitar o tamanho máximo que eu tenho por norma de frame. Para evitar o quê? Para evitar um tempo muito elevado
de transmissão, né? O tal do dwell time. Você vai ficar muito tempo ocupando o canal. Isso aqui é algo que você deveria respeitar no seu stack, tá? Esse limite de tempo. Não sei se todo mundo faz isso, tá? Não sei. Eu tenho a impressão de que esse respeito aí não exista tanto assim, tá? Tem outra coisa interessante, é que tem países que têm restrição entre como eu uso a minha transmissão. Então, tem países que eu não posso mandar um quadro agora e daqui a pouco mandar outro. Esse daqui a pouco, tipo, 1 segundo depois. Isso não é permitido em alguns locais, tem legislação para isso, tá? E esse Eplink Dwell Time, ele diz isso para mim. Quando eu não tenho restrição de envio de mensagens, ou quando eu tenho alguma restrição, que é quando ele vai para 1. No caso do AU 915, ele vai começar com 0 e vai ficar em 0. Não tem essa restrição para a gente, tá? Mas a norma até é um pouco estranha, que ela fala, isso aqui é da norma, tá? Ele fala isso aqui, ó, não tem, mas ela comenta depois, ó, mas se tiver, aí tem umas coisas que você deveria fazer. Então, tem ou não tem? Não, para mim, meu entendimento, não tem. Mas se você tiver, aqui tem algumas recomendações, né, que vieram desse FCC aqui no fundo, que são são recomendações que você deveria seguir. Então, por exemplo, esperar 20 segundos para fazer um outro uplink, né? Respeitar o limite máximo aí de 400 milissegundos de airtime, que, dependendo do split factor, vai no fundo, indiretamente estar associado com esses tamanhos aqui, tá? Então, esses tamanhos que a gente coloca aqui de payload, eles vão estar, no fundo, dizendo o limite para esse tempo de 400 milissegundos de airtime, tá? Então, existem recomendações para isso, mas o AU 915, nesse ponto, né, ele é bem tranquilo, ele não está fechando nada nesse sentido de usar o canal repetidas vezes, tá? Não sei se no futuro isso não mude, tá? Não muda, mas, enfim, no momento, a situação que a gente tem é essa, tá? Quem quiser calcular airtime, eu acho que é legal esse link aqui, você consegue colocar os dados, tamanhos, qual que é o split factor, ele vai te dar o tempo disso no ar, tá? Eu acho que é um link bem interessante. Bom, depois, uma vez que você fez isso, a gente tem então aqui uma parte de entrada na rede que eu comentei, né? A gente estava comentando o seguinte: eu preciso de 2 mensagens agora de join request e join response. Essas 2 mensagens vão me fazer participar de uma rede LoRaWAN. E para isso tem toda uma estratégia, tá? A gente sabe que eu tenho 2 formas, eu posso vir por OTA ou por ABP. No caso do OTA, que é o Over the Air Activation, você sai do dispositivo com alguma informação sua, que foi te dada lá pelo seu fabricante, e você usa isso para gerar chaves de sessão. E aí essas chaves de sessão você vai usar depois no seu processo de comunicação. A especificação, ela dá nomes diferentes para essas coisas. Isso aqui é bem confuso. Mas eu gosto bastante do que a norma 1 faz. Ela chama a chave de rede, chama a chave de aplicação de chave de aplicação. Já a norma 1.0, ela chama a chave de rede de chave de aplicação. E, no fundo, nem dá muita bola para o que ela chama de chave de aplicação, mas aqui alguns stacks, né, pelo menos que eu já vi, eles chamam de GenAppKey. E aí, os números usados para a identificação da aplicação que você está rodando, né, ou seja, eu vou falar com a aplicação em nuvem, ela tem um identificador global. Tá? Então, na 1.0, eles chamam de app-EUI. Na 1.1, isso vai ser chamado de join-EUI. E, pelo menos, o dispositivo, o número de identificação global dele é o mesmo nas duas. Tá? E isso é confuso, e a norma ela vai usar, então, por exemplo, app-key na 1.0, na hora de definir um processo criptográfico, quando ela descreve, e na 1.1 você vai ver ela usando network key, session key, desculpa. Então, eu pus essa tabela aqui e eu vou chamar a atenção na hora que eu for mostrar isso para você saber do que a gente está falando, tá? Então, tome cuidado porque a nomenclatura não é exatamente a mesma. E a norma 1.1 fez uma mudança para tornar isso mais claro, tá? E eu acho que realmente o nome que ela usa faz mais sentido, tá? Bom, então aqui só para especificar, esse aqui ó, é básico do LoRaWAN, só para a gente comentar mesmo, no nosso foco aqui, tá?
Mas geralmente o dispositivo ele sai com uma chave dele, de aplicação e de rede. E ele tem alguns dados que são dele, tá? Como uma identificação de dispositivo e uma identificação de aplicação que ele vai usar, tá? Então essa aqui é a aplicação que ele vai trabalhar com ela, o identificador dela, o identificador dele, uma chave de rede e uma chave de aplicação. Ele cria uma coisa que a gente chama de nonce, que é um número aleatório que ele vai usar no processo de join, tá? Ele vai criar isso de forma aleatória. É bom que seja aleatório de verdade, tá? Que você tenha de preferência uma unidade de geração de número aleatório no seu microcontrolador, no seu dispositivo. Mas se você não tiver, você vai ter que tentar implementar isso de algum jeito, sabe? Tirar do AD, sei lá. Tem várias estratégias aí para isso. E aí, depois que ele faz o join, ele consegue gerar chaves de rede e chaves de aplicação. Ele consegue fazer isso. E ele vai receber da rede também um endereço de dispositivo da rede, tá? E um endereço de rede, um ID de rede e um ID do dispositivo para ele usar nessa rede, tá? Então essas coisas, essas 4 que eu marquei, ele vai receber depois do processo de join. E aí ele vai usar a chave de sessão de rede para criptografar o tráfego, né, na infraestrutura de rede LoRaWAN e vai usar a chave de sessão de aplicação para criptografar o dado entre o dispositivo e o servidor de aplicação. Tá? Esses são os fundamentos de LoRaWAN, que quem conhece um pouquinho sabe que funciona assim. E essas chaves são derivadas desse processo aqui de join. Esse que eu quero mostrar para vocês como é que isso acontece. Bom, diferentemente do OTA, só para comentar, o que faz autenticação por personalização, ou ABP, ele já tem todas essas chaves dentro dele. Então, a chave de sessão de rede, sessão de aplicação, já está tudo gravado lá. Consequentemente, ele não tem que fazer o join. Ele já sai comunicando, tá? Tem alguns problemas, é claro, de segurança, né? Que essas chaves podem ser comprometidas, então você está comprometendo sua rede nessa situação, tá? Os contadores associados com esse processo, eles têm que ser persistidos a cada vez que você desliga ou reseta esse equipamento. Eu vou comentar isso mais para frente. Mas se você tomar esses cuidados todos, usar contadores de 32 bits, persistir o contador, daria para fazer isso. Até porque a comunicação é lenta, são poucos frames por minuto, ou talvez nem isso. Então, consequentemente, você vai ter um tempo aí de vida mesmo com a ABP por muitos anos, tá? Mas se você perguntar o que eu acho, eu gosto do join, tá? Com o OTA, porque ele tem algumas vantagens aí que a gente comenta daqui para frente, apesar de ser mais complexo, né? Você tem que implementar isso. Bom, como é que funciona o join request? Então, a gente ficou com 2 mensagens pendentes para a gente terminar de entender essa parte, o join request e o accept, o join accept. Então, ou seja, o pedido do dispositivo, a resposta do gateway para isso. O quadro do join request, ele tem esse formato aqui, ó. Você vai compor um quadro, né, um payload aqui, que tem a aplicação, o identificador da aplicação, o seu identificador. Isso aqui você pode gerar, né? Você pode pegar, por exemplo, no controlador que tem número serial interno, fazer uma composição disso, tá? Você pode gerar isso aqui. Ou isso tem que estar registrado em rede, tá? Então quando você coloca o dispositivo lá no seu servidor, no seu gateway, né? Você vai falar lá na parte de configuração que você tem um dispositivo com dev EUI e tal, com app EUI e tal dentro dele, tá? Isso você tem que estar configurado em rede também. E esse número tem que ser único para o dispositivo. Geralmente eu uso o número de serial e gero isso, e pego esse número e configuro na nuvem lá, para dizer que esse dispositivo está ali e ele tem esse número. E a gente precisa dessa semente aleatória, que é o dev-nonce, tá? Então, estão os tamanhos aqui, 8, 8 e 2 bytes. Isso aqui é basicamente a mensagem que vai subir no join request. E aí você percebe que essa mensagem não é criptografada, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai compor esse cara aqui desse jeito, tá? Vai criar um dev-nonce aleatório, então seja aleatório o suficiente, né, para isso acontecer. Não, desculpa, eu falei não é criptografada, ela só é assinada. Então, ele vai pegar essa mensagem aqui, e aí, uma vez que ele tem, ele vai usar uma operação de criptografia conhecida como CMAC, tá? Onde ele vai pegar a chave de rede, então lembra, a chave de rede no 110
é, no fundo, chamado de app key na norma, tá? Mas é equivalente à chave de rede. Aqui está errado, né? É a chave de rede do 1.1, tá? Então a gente pega a chave de rede, e aqui, essa representação que eu estou colocando aqui, é só o buffer, tá? Então imagina aqui que é o buffer, ó, seguido, tá? Onde eu tenho o MHDR, depois o AppLI, o DevLI, o DevNonce, tá? Então ele vai pegar esse buffer e vai fazer nele uma operação criptográfica com um bloco conhecido como bloco CMAC, que é um bloco bastante usado aí em rede sem fio, né? 2.15, 4, 6, eu já vi vários casos. Então ele usa essa chave de rede para fazer uma assinatura no fundo disso, né? Isso aqui não, ele não está criptografando, ele está criando uma assinatura, e isso gera um bloco, tá, de 16 bytes, que é esse bloco CMAC aqui. Então essa função você até encontra pronta, se você quiser, você pode experimentar também. Acho que é mais fácil pegar uma pronta aí. E aí desses 16 bytes, como é muito grande, ele pega 4 bytes aqui, ó. Então, no final da mensagem dele, então ele vai ter isso aqui, onde ele aplicou essa operação, e depois ele vai ter esse MIC aqui, que é a parte do CMAC, que é de 0 a 4, melhor, de 0 a 3. E esse conjunto de dados é o que ele vai enviar para o gateway, tá? Na realidade, ele vai pegar toda aquela estratégia de canal, vai escolher um, vai fazer um envio dentro com o SF adequado para join, tá? Detalhe, isso aqui é tudo Little Endian, tá? Então, na hora de você colocar esses números aqui, fica atento nisso, porque eu perdi um tempinho até entender que era Little Endian, não tinha me atentado para esse fato, tá? Então, é Little Endian. Então, note assim, esse frame não é criptografado, mas ele é assinado, né, no fundo, com a chave de rede. Então, o seu gateway, ele vai dar ok ou não para isso, se a chave de rede estiver certa, né? E se você, quando chegar lá no servidor de aplicação, né, de controle da sua rede, tudo isso aqui estiver certo. Ó, esse dispositivo faz parte mesmo, isso aqui está ok. Além disso, é possível até ter alguns checks em cima do nonce, tá? Então, em geral, o gateway ele vai salvar, né, os últimos nonces que você usa, para você não repetir. Como o nonce é aleatório, cada hora ele vai ser 1. Cada vez que você faz join, ele vai ser 1. Mas, em teoria, ele pode ter uma lista dos últimos e negar você se você reusar um desses últimos aqui da lista dele, tá? Às vezes acontece isso, você faz um join que falha, aí você vai ver, provavelmente, porque você deu azar na hora de escolher um número, né? E bateu, tá? Ok, o azar aqui é pequeno, mas acontece. Ou se você não implementou isso de forma aleatória, a chance de você repetidamente ter um join negado pode ser, por exemplo, o DevNonce que você está repetindo, tá? Por exemplo. Então, esse é o primeiro quadro que sobe para você fazer essa junção à rede. E aí você tem uma resposta para isso, que é o accept. Então, o accept, ela já vem com criptografia. Então, ela é assinada e criptografada, tá? Se você fizer qualquer coisa errada, o gateway não fala nada. Essa é a parte ruim. Então, você vai ter que ir lá nos logs lá do gateway para ver por que deu errado. Mas, em termos de comunicação de rede, não tem absolutamente nada. E aí, se deu certo, ele vai te devolver uma mensagem, tá? Essa mensagem, então, ela vem criptografada, de novo, ó, com o app key, que no fundo é a chave de rede, tá? E os campos que ele criptografa são esses aqui, ó. Então, do app nonce para frente, ele vai criptografar, tá? Então, você faz o quê? Você vai fazer a operação reversa. É interessante que todas as operações de criptografia que são usadas no LoRaWAN, elas são de duplo sentido. Então, a mesma operação que criptografa, se você pegar o bloco criptografado e aplicar nela a mesma operação, ele vai fazer o processo reverso, ele vai descriptografar isso para você. Então, você não precisa ter duas funções, na realidade, né? Esse é uma coisa que o pessoal fala que eu acho interessante. No fundo, você só tem o encrypt, tá? Então, você usa a mesma operação para encriptar e para descriptar o dado. E aí, o formato do join response, esse formato que está aqui embaixo, ó. Então, a gente tem esses campos aqui que são devolvidos para você. Então, o nonce que você mandou, o seu endereço aí, o endereço da rede, o seu endereço nessa rede, que é o DevDDR, alguns dados que a gente vai ver aqui de configuração de canais, tá? E de
tempo de aberturas de janela, que são esses caras aqui na frente. Eu vou falar disso mais para frente um pouco, tá? Mas sua primeira missão é pegar o que chegou e desencriptografar. Então, daqui para frente você vai fazer isso e vai tirar a criptografia da mensagem. Aí, uma vez que você tirou, se você notar, o MIC estava dentro desse processo, né? Estava criptografado também. Aí você vai validar a mensagem. Então, você vai usar a sua chave, tá? De rede, e aí você coloca aqui a mensagem que você vai validar. Então, é como se fosse o CRC que eu falei, né? Só que é criptográfico. Ok, vou calcular o meu CMAC e ver se o meu CMAC está batendo com o CMAC que chegou, tá? Então, ele vai validar esse conjunto. Legal, deu certo, então, beleza, posso confiar nesses dados e vou seguir. E aí, acontece a primeira operação muito legal em LoRaWAN, que é calcular as chaves de sessão. Então, como é que ele calcula as chaves de sessão? Ele vai usar a chave de rede e ele vai usar aqui, então, uma sequência de bytes. Então, lembra isso aqui, esse OR aqui, não é o OR não, tá? É só uma separação de campos. Então, a gente vai ter aqui um buffer que começa aqui com 1, depois tem um nonce que veio, que está aqui, depois tem o NetID, o dev nonce. Então, desculpa, eu acabei não comentando, esse nonce aqui é o que vem, do gateway, tá? Então, ele vai pegar, um outro número aleatório, ele vai pegar isso aqui e colocar em sequência, e aí se não der 16, que não vai dar no caso, ele vai preencher para dar múltiplo de 16, depois tem um pé de 16 aqui, ele preenche por 0. E aí esse conjunto de carinhas aqui, de campos, ele vai fazer uma criptação com essa chave. Esse resultado é a chave de rede. Para a chave de aplicação, a chave de rede de sessão, né, melhor dizendo, para a chave de rede de sessão de aplicação, ele vai fazer o mesmo procedimento com os mesmos dados, só muda isso aqui, ó. A gente tem um 2 aqui. Então ele consegue calcular, utilizando o nonce que eu mandei, utilizando o nonce que veio da aplicação, e utilizando os dados que o gateway desceu para mim de endereçamento de rede, né? Ele vai juntar tudo isso e gerar duas chaves, tá? Então, a partir daqui, toda a comunicação ela vai ser trabalhada com essas chaves de aplicação e rede de sessão, não mais com as chaves que eu tinha antes registradas no meu dispositivo, tá? Isso vai dar mais longa vida aí para suas chaves que não são de sessão, né? Então, para alguém ficar olhando o seu processo de join e conseguir desse processo de join inferir informações sobre o seu dispositivo ou quebrar sua criptografia, isso vai ser um pouco mais complicado, tá? Tem muito artigo sobre criptografia em LoRaWAN, muita crítica, então é interessante você entender bem isso aqui para poder discutir num nível, né, mais profissional e mais baixo, tá? Bom, seguindo então, só falta entender o que são esses campos que chegou para você aqui no ACEPT. Então, ok, Dev, DDR, NetID são informações suas de rede, você tem que guardar, porque se você lembrar, lá atrás, qualquer payload que eu subo de aplicação, ele tem o Dev, DDR no meio, tá? Aquele número de 4 bytes que a gente mostrou. Então, você salva para usar depois, esse é o endereço naquela rede. Agora, o DL Settings, ele traz algumas coisas legais para a gente, tá? Aqui eu estou só decompondo o Dev, DDR, tá? Para vocês saberem, na realidade ele tem uma parte que é o seu endereço de rede, e uma parte que é um ID de rede, tá? E o ID de rede, ele tem uma relação com esse Network ID aqui, tá? Eu deixei até um comentário, eles têm uma parte que é comum, tá? Então, eu deixei comentado aqui, mas o meu foco aqui nesse ponto é mostrar o que é isso aqui para vocês e esses outros campos aqui, que eu acho que são interessantes nesse processo. Porque a gente partiu de uma configuração de canal aberta, né? Ou seja, poderia ser qualquer coisa, a menos que eu tivesse fechado antes, mas a partir daqui a coisa começa a fechar. Então, na resposta do Join Accept, a primeira coisa que ele me manda aqui de útil para esse processo de comunicação é esse DL Settings aqui, que é o seguinte, ó. Tá vendo? Tem um byte só, e esse 1 byte tem o quê? Bom, primeira coisa, aquele índice da tabela lá atrás, que a gente mostrou, o RX1 DR Offset. Então, esse índice é o que eu uso para ver em qual posição, em qual coluna da tabela eu vou usar para me referenciar na hora de calcular os data rates de subida. Isso vai vir para você, tá? Então, vai ter um número aqui, que é esse aqui, no caso, né? Te indicando. Esse aqui. E a outra parte desse número
é qual é o data rate que eu quero usar na janela 2, que eu devo usar na janela 2. Então, o Gate vai te falar, olha, tem um data rate default, que é aquele que a gente viu no join, mas ele vai falar assim, olha, eu não quero mais que você use aquele, agora para você usar esse aqui. E ele vai te dar o data rate para você usar agora na sua RX2, tá? Então, é onde eu falo que você pode configurar no Gate essas coisas, você pode definir, depois, inclusive, dá para mudar até o canal que você está fazendo a recepção. Então, essa informação é bem legal. Depois ele vai te falar o delay da janela. Então, tá vendo esse mais um byte aqui, ele tem um número, e aqui é o delay, 4 bits aqui, ele vai te falar, olha, quantos segundos eu vou esperar para abrir a janela. Então, ele começou com 5, né, se vocês lembram, mas agora ele pode estar com um número diferente, tá? Então, aqui tem o tempo, vai vir codificado. No meu gate, geralmente, ele configura para 1 segundo, tá? Mas isso é personalizado, você pode colocar o que você quiser no seu gate, e ele vai usar isso no processo depois. Bom, o que está faltando aqui? A gente discutiu o que é CF-list, que é justamente a lista de canais que eu devo trabalhar daqui para diante. Vai ser aleatório? Vai continuar sendo aleatório, só que agora eu vou reduzir o conjunto vai ser um conjunto definido. Então, o CF-list, ele vai te dizer quais canais você usa. Na realidade, ele tem aqui 16 bytes, tá? E esses 16 bytes, eles têm a seguinte estratégia. O último carinha aqui, o último é um tal de CF-list type, que ele está falando só se esse campo de completo aqui está em uso ou não está, tá? Se esses bytes que estão antes aqui é para você levar em consideração ou não é, tá? Então, em geral, ele vai vir com um falando, olha, considera essa máscara de canais para mim. E aí vem um conjunto de máscara. Tá vendo? A máscara 0 são os canais de 0 a 15. A máscara 1, tá vendo? Isso tudo 2 bytes, tá? São os canais de 16 a 31. Então, ele vai, dentro daquele conjunto de 72 canais, ele vai te falar, olha, usa isso aqui. Ele vai te marcar. Então, essa é uma configuração do gateway também. Na hora que você sobe seu gateway, você fala, esse aqui usa tais canais, eu quero que você divulgue isso para o meu dispositivo. Ele vai mandar isso para você nesse momento. Então, final do join, você já sabe frequência que data rate você vai usar para subir os dados, qual que é o data rate da janela 2 e quais são os canais que você deve ou não trabalhar com eles, tá? Então, tome muito cuidado, você tem que interpretar muito bem isso aqui, porque qualquer erro nessa interpretação, você vai perder comunicação pós-join, tá? Se está acontecendo com você, pode ser uma dica de que tá mal interpretado essa informação que chegou do join. Bom, e aí, acho que para finalizar essa parte aqui, acho que a gente já tomou até bastante tempo, vou tentar terminar depois disso. Falta você entender como é que você sobe as mensagens. Você já trocou o dado, entrou na rede via join, que é o jeito mais sofisticado. Você está com as suas chaves agora de sessão, de aplicação e de rede. E daí, como é que eu mando o dado? Então, tem uma estratégia, porque agora eu tenho uma criptografia, eu vou ter que usar essa criptografia nos dados, tá? E minha mensagem é sempre, ela tem esse código de integridade, eu vou ter que colocar isso no final. A norma descreve detalhadamente como é que você faz isso, apesar de que eu acho que é um pouco confuso, então eu vou tentar aqui tirar uns pedaços dela que eu acho que são bons e juntar com uma explicação mais direta, tá? Então, antes de você perder tempo, tudo com esses blocos, essas coisas que eu estou mostrando, pensa o seguinte, você tem uma informação para mandar, que é isso aqui, e imagina que ela pode ser quebrada em blocos aqui de 16 bytes, tá? Então, aqui tem 16, e aqui sobrou um pedacinho que não tem. Imagina que você vai complementar aqui com zero, só para termos de operação matemática que a gente vai fazer aqui, tá? Então, aqui a gente vai fazer um pad com zero. Então, esse aqui é o seu payload. O que a norma fala? Olha, eu quero que você crie para mim um bloquinho aqui também de 16 e 16 com uma cara específica. Essa cara específica está desenhada aqui nessa imagem. Ó. Então, qual que é a cara? É um número aqui, 1, aqui tem 00, tá? 400, fixo. Aqui tem um D, que depende, se for uplink, isso aqui vai ter 0. Se for downlink, vai ter 1, tá? Ou seja, se eu estou enviando a mensagem, vai ser 0, por exemplo, tá? O endereço do dispositivo que a gente recebeu, aqui um contador. Então, como eu falei, toda mensagem lá tem um contador, subindo e descendo. Então, você vai ter um número ali afirmando, olha, a cada mensagem que você manda, você sobe esse número. Se você estiver mandando a mensagem, vai ser o contador de subida. Se o gateway estiver mandando para você, vai ser o contador de descida, tá? Vamos imaginar que a gente está mandando a mensagem, então a gente está falando do counter up aqui. Aqui é sempre 0, só que aqui tem um número que muda,
que vai depender do payload. Então, esse número, vou colocar aqui só no finalzinho, ó. Ele está começando com 1, tá vendo? E indo até o número de blocos de 16 bytes que eu tenho nessa mensagem. Então, ele vai começar aqui com 1, com 2, nesse caso vai chegar até 3. Tá? Essa operação aqui, ó, no fundo, é isso que eu acabei de fazer. Quantos blocos 16 eu tenho, conto de 1 até ele. Então, imagina, isso aqui, tudo que está aqui antes é fixo, no fundo, né? O que está mudando só é o número final. Então, ele gerou vários bloquinhos, onde aqui tem uma série de informações que depende da comunicação, tá? Depende do DVDR que vai receber, ou do contador que está subindo. Então, a gente tem algumas coisas que vão mudar. Então, vamos pôr aqui o CNT também, né, como diferença, né? Que está mudando também, tá? Então, entre mensagens, tá? Mas nesse conjunto aqui, ele é o mesmo, tá? O CNT que está aqui é o mesmo que está aqui, é o mesmo que está aqui. Então, ele vai fazer esses bloquinhos que ele chama de blocos AI. Então, ele tem uma sequência de blocos AI que ele monta. No final da história, com a base igual, mudando só o númerozinho que está aqui no fim, tá? E aí, ele faz o seguinte com esses blocos AI. Ele vai encriptar cada bloco desse. Então, ele está vendo? Para cada bloco AI, criptografa esse bloco AI para mim. E gera um bloco SI. Então, aqui embaixo, a gente vai fazer uma operação de criptografia, a gente vai ter um monte de bloquinho SI agora. Então, aqui era AI, agora eu tenho um bloquinho SI. Tá? E aqui, então, é uma criptografia com uma chave. Qual chave? Vocês vão ver que depende. Se for dado de aplicação, vai ser uma coisa, se for dado de rede é outra. Tá? Mas é uma das duas chaves que a gente tem. E aí, finalmente, o que ele faz é fazer um XOR com a minha mensagem. Então, ele vai pegar esse bloco aqui e vai fazer uma operação de XOR com cada bloco que eu tenho. Então, o XOR desse bloco com esse bloco gera um outro bloquinho lá. Desse bloco com esse bloco, outro bloquinho, tá? E aí ele vai gerar 3 bloquinhos que são resultado desse processo criptográfico que eu descrevi aqui, tá? Depois que ele fez isso, como a nossa mensagem não tem no fundo isso aqui, ele vai truncar essa mensagem no limite dela correto, de acordo com o payload. Então, esse é o processo de criação da criptografia do payload, tá? Então, quando a porta ali a porta do usuário, né, porta maior que 0, eu vou pôr o dado lá, eu vou fazer isso. Ou quando a porta é 0 e eu quero mandar dado do MAC criptografado. Então, no primeiro caso, eu uso a minha chave de sessão de aplicação. Quando eu quero mandar dado criptografado de rede, ou seja, a porta 0, eu uso a chave de sessão de rede, tá? Então, criptografia e payload. Passo 1. A segunda coisa que ele faz é assinar isso, tá? Então, ele vai colocar ali o MIC no final. Então, com o payload já criptografado, que é esse cara aqui, ele põe o resto da mensagem. Então, esse aqui é um buffer, lembra disso, né? Então, os outros campos da mensagem, né? O MAC header, o frame header, a porta, né? E o payload. Pego isso aqui tudo e eu vou fazer um processo de cálculo do MIC nisso. Tem um pequeno detalhe que é o seguinte. Então, imagina que esse bloquinho que eu estou mostrando aqui é esse aqui, tá? Só para representar. Ele vai colocar aqui um outro bloco na frente que ele chama de B0. Esse B0, que é essa operação que a gente está mostrando aqui embaixo, ó, então é o B0 depois a minha mensagem. Ele tem essa cara aqui, ó. Então tem algumas coisas fixas também, 49, 0. A direção, como a gente já viu, né, no caso, vamos imaginar que o uplink vai ser 0. O endereço do dispositivo, o contador novamente, tá? A gente está imaginando um caso de subida, então a gente vai ter um contador de subida aqui. Detalhe, né? Aqui é de 4 bytes, né? Vocês vão ver que aqui, esse contador lá na mensagem do controle, lá no início, ele só tinha 2, tá? Isso vai ser um problema depois eu comento isso. Aqui sempre 0, e aqui o len da mensagem, ó. Aqui tem um comprimento. Então a ideia é que isso aqui também vai mudar sempre. A cada transmissão, assim como o bloco AI, esse bloco também está sendo alterado, porque o len vai mudar e principalmente porque o contador de subida vai mudar, tá? Então esse bloco muda. Então ele pega isso aqui justamente para ter um bloco conjunto final B0 mais a sua informação, que a cada transmissão não é a mesma. Porque imagina, se eu estivesse mandando o mesmo bloco toda vez de dados e não tivesse esse bloco B0, você ia estar repetindo o mesmo valor, né? Então, como seria uma falha de segurança, ele acaba criando um bloco B0, pega esse bloco B0 e aplica a operação do CMAC, né, para calcular a integridade, né, o código de integridade da mensagem. Lembrando que é 16, ele pega só 4, e aí ele já tem, então, o finalzinho da mensagem, que é o MIC, tá?
Então, esse bloco que a gente chamou de B0 é usados exclusivamente para dar essa característica de unicidade ali na hora de você gerar esse MIC, né? Não ficar repetindo isso, né? A ideia por trás disso é essa, tá? E aí você está com a sua mensagem pronta, tá? Então você já calculou tudo que você precisava, você pode mandar. Você já tem a mensagem criptografada, pegou o resto dela, calculou o MIC, montou tudo, manda para o rádio, ó, transmite para mim esse blocão aqui de coisas, tá? E tamanho tal. Basicamente isso. Obviamente seta antes, né, a frequência, speed factor e tal, mas basicamente é o processo de enviar agora esse bloco final aqui que a gente mostrou, tá? Com o MIC no fim. Quando você recebe, o processo é totalmente simétrico. Então, você vai primeiro verificar se está certo, a mensagem está íntegra, é o mesmo processo, a mesma função, tá? E aí, para isso, você usa a chave de rede. Então, pega a chave de rede, aplica o processo de validação do MIC, calcula, né? Só para ficar claro, né? Então, a mensagem chega e ela tem um MIC no fim, né? Então, você faz o cálculo local do CMAC aqui, sem considerar isso, e depois você checa para ver se isso aqui é igual ao MIC. É como se fosse um CRC, né? Deu certo, legal, essa mensagem pode ser para mim. Agora, a decodificação depois disso depende do quadro. Lembra que a gente tem 4 tipos de quadro, né? Então você tem que checar agora o que você faz com isso, tá? Se for porta 0 e tiver payload, usa a chave de rede para decriptar. Se for porta acima de 0 e tiver payload, usa a chave de aplicação, de sessão de rede e de sessão de aplicação, tá? Deixa eu deixar isso claro, porque falei sem colocar a sessão. Então você usa a sessão de rede e sessão de aplicação, dependendo se o payload foi criptografado para a rede, com porta 0 ou não, tá? Então é basicamente essa decisão que você vai fazer depois. Se não for nenhum daqueles 4 tipos de quadro, joga fora a mensagem. Se a mensagem só tem dado de máquina FOPTS, né, não é criptografada, você não precisa criptografar, já está descriptografar, já está resolvido. Então aqui é uma operação totalmente simétrica, tá? E só tem uma lógica de tratamento, porque depende a chave que você vai usar. Como você tem contador de subida que você está controlando, né, você tem um CNT API, você também tem um contador de descida. E, na realidade, apesar do contador de descida ser algo que o gateway está controlando, você deveria estar olhando para ver o que eu esperaria estar recebendo. Você começa com 0, então você recebeu a próxima mensagem, tem que ter somado 1. Então você também tem essa obrigação de verificar se está acontecendo uma chegada de contador de descida dentro de uma janela máxima que você tem de erro, tá? Vou comentar isso mais para frente. Então, para finalizar essa parte toda de mensagem, a gente precisa entender o que são os contadores, que é uma das partes que eu vejo muita gente criticando o LoRaWAN, né? E que teve uma mudança interessante na versão 1.1, tá? Mas como vocês viram, depois que a gente faz o join, a gente inicializa os contadores. Você, o de subida como dispositivo e o gateway de descida como gateway, né? Então, eles vão ter essa partida com 0. E a cada envio de mensagem, você soma 1, a mensagem que vem vai ter um contador novo, tá? Retransmissão não acontece isso, mas enfim, em geral você vai subindo essas mensagens, elas vão seguindo. E aí você acompanha o que você está recebendo também, tá? A norma fala o seguinte, olha, se você está recebendo a mensagem X, está esperando receber a mensagem, sei lá, número X, tem um número máximo de deslocamento em relação a esse X que você aceita ainda essa mensagem. Então ele chama isso de gap, tá? Então tem um max frame counter gap no fundo, tá? E ele dá esse número lá para a norma falando, se passar, se você estava esperando um X e chegou algo, esse max FNCT gap a mais, FCNT gap a mais do que aquele valor, você não deve aceitar essa mensagem. Esse número está muito fora da sequência que eu esperaria receber, tá? E aí ele fala que você deve descartar essa mensagem daí para frente. Só que ela não fala muito bem o que você faz depois disso, tá? Então, é complicado. Imagina que você é um dispositivo com ABP. O que você vai fazer nessa situação? Você está chegando a essa verificação de contador tão fora, tão absurda? Sinceramente, eu não sei. Dá vontade de receitar o gateway, né? Mas, enfim, não sei. Porque tem que ter persistido nos dois esse número de contagem. Se você tem um dispositivo coota, olha, faz join de novo. Eu acho que é o caminho mais simples, porque aí ele vai e começa do 0
com as chaves novamente, com os contadores novamente, tá? Novas chaves de sessão, contador de novo. Mas a norma não é muito clara, se não for... Na verdade, ela não é muito clara em nenhum dos dois casos, mas principalmente com o ABP, eu fico pensando que é um caso meio sem solução, né? Você teria que mandar ignorar isso, mas você vai ignorar algo que está fora da faixa. Olha que o número é 16.334, o gap máximo. Ou seja, uma mensagem de 16 mil para frente, né? Muito esquisito, muito estranho. Tá, e só para deixar claro, eu pus os casos onde você não incrementa o contador, no caso de retransmissão, tá? Então, se tem um quadro confirmado, ele vai manter o número. Se ele não for confirmado, você vai trocando, mas se for confirmado que tem a CK, só pode ter um pendente, lembrando, aí você tem que, nesse caso de retransmissão de quadro confirmado, não aumentar o CNT, tá? E tem um aspecto do LoRa que ele pode ter uma diversidade de envio de pacote, onde você, em vez de mandar um, você manda N. Então tem um parâmetro lá na norma que chama NBTrans, quando ele é maior que 1, é como se você publicasse, sei lá, 4 quadros iguais daqueles, tá? Nesse caso também não faz sentido aumentar o CNT, porque você quer justamente publicar 4 quadros iguais. Então você tem a diversidade de gates, por exemplo, tem alguma redundância, isso vai ser recebido em mais de um ponto. Então a ideia é fazer uma transmissão redundante, tá? Nesse caso também você manda o mesmo quadro todas as vezes, dependendo do NBTrans. Se for 5 vezes, aí no próximo você incrementa. Bom, essa é a história do contador, tá? E aí a norma, nesse ponto, ela tem algumas coisas que são estranhas. Então, a primeira é que o contador, no fundo, a norma fala que pode ser 16 ou 32 bits. Se você notar, dentro dos blocos, aquele bloco A, por exemplo, né, o bloco B, eles são de 32 bits. Mas lá no header, no FHDR, o campo é de 2 bytes, 16 bits. Então é muito estranho. Se você decide usar um contador de 32, que dá certinho ali nos blocos, quando você vai enfiar esse contador no header, você tem que pegar a parte baixa dele e colocar. E outro problema é o seguinte, se você decide usar, nesse caso ali, colocando a parte baixa, só quando girar, você que tem que controlar isso, tá? Então, em teoria, seria só realmente pegar a parte baixa, colocar e deixar o contador andando, tá? Mas o seu servidor, o seu gateway, quer dizer, tem que ter noção disso e tem que estar preparado para tratar da mesma forma, tá? Para ele não entender que o que está chegando ali para ele na parte do header é, no fundo, só um número de 2 bytes. Se ele está preparado para saber que você também tem contadores de 32 bits, quando aquele número que está vindo no FHDR girar, né, ser de FFFF para 1, para 0 de novo, ele sabe que na realidade não é 0, ele sabe que é 1, 0000, ou seja, é o próximo número da sequência. Então, o seu gateway tem que fazer tratamento disso, tá? Então, você tem que inferir o que está faltando no FHDR. Essa é uma parte que é um pouco estranha. Mas é assim que você vai ter suporte para 72 ou 16 bits, tá? Ou você trabalha com 16 só e pronto. O problema de trabalhar com 16 é que o número de mensagens, né, 65 mil e poucas mensagens, você já esgotou o contador. E aí você tem que fazer o quê? Tem que fazer join de novo, porque você não pode repetir o contador com a mesma chave de sessão. Então esse é um problema grave, tá? Então é uma saída, particularmente foi a saída que eu achei mais interessante para a implementação, porque eu não tenho que preocupar se meu gateway trata ou não trata esse complemento do giro, etc. Chegou lá, limite, chegou em 65.535, join, gasto umas 2, 3 mensagens ali, faço o join, sigo a vida, tá? É claro que uma rede com centenas de nodos pode não ser isso muito interessante, mas é uma decisão que você vai ter que tomar, tá? Por segurança, eu achei que essa decisão pode ser uma boa saída, tá? Enfim, esse é um entendimento que você vai ter que fazer da norma e fazer uma implementação. E agora, imagina no caso do ABP, você, obviamente, que sai com 16 bits já vai ser um problema. Seria melhor você sair com 32. Se não sua vida útil em pacotes para a chave que você tem de sessão pré-gravada, ela fica muito curta, tá? Então, a primeira coisa que você tem que ter persistência de contador, porque se você resetar, você tem que voltar no contador que você usou na última vez, tá? Então, esse é um detalhe do ABP que você tem que levar em consideração. Se você voltar e começar do zero de novo, você está gerando possibilidade de segurança. Eu sei que tem muita gente que é crítica, mas é uma mensagem a cada hora, quando eu resetar de novo, tal, vai ser muito difícil. Ok, vai ser difícil, concordo, mas se a sua preocupação é de fato com segurança, o que você está fazendo realmente é crítico, é algo que você deveria
ter em mente, tá? Então, o gap também é uma situação que não consigo ver como é que você resolve facilmente em ABP, tá? A menos que você vá lá no Gator, falar, não, o número certo é esse, não é algo tão simples de tratar assim. E aí você vê que na norma 1.1 eles fizeram justamente foi resolver esses problemas, tá? Então, no norma 1.1, todos os computadores são de 32 bits, se vire para fazer o FHDR lá depois, e a gente tem computador independente, então para quadro de aplicação, tá? E para Mac, quadro de rede, vamos chamar assim. Então isso é legal. Ele deixa bem claro que a BP tem que ter persistência e começar com 0, tá? E ele criou uma mensagem de rejoin, só para renovação de chaves. Então é interessante, você consegue renovar suas chaves de sessão sem ter que passar, de repente, por todo aquele processo, né? Então você fica mais leve aí nesse processo do rejoin. Eu achei muito legal porque foram ataques diretos, né, para a solução de problemas que a gente sabia que eram conhecidos na implementação com 0, tá? Bom, pessoal, acho que aqui só está faltando a gente comentar a parte de transmissão e retransmissão, tá? Então, é um problema isso, a gente, quando tem pacote que é confirmado, ou quando tem mensagens do tipo join, que elas vão ter resposta do servidor sempre, a gente pode cair numa situação de uso de rede complexa. Então, imagina que você tem lá 200 nodos, e eles estão todo mundo querendo fazer join. Se ligou, todo mundo foi fazer o join ao mesmo tempo, né? Imagina que deu uma falha de energia. Aí ligou de novo aquela região, tem lá um bairro inteiro com sensores seu no poste. São centenas de dispositivos tentando fazer join na rede ao mesmo tempo. Isso vai ser uma tragédia, assim, certeza, né? Então, a norma para tentar sair desses problemas, o LoRaWAN para sair desses problemas, ele prevê que você deve fazer um uso, em caso de mensagem que tem retransmissão ou com resposta obrigatória, um uso diferente, né? Então, ele vai prever que você tem um ciclo útil de uso máximo dessa rede, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma tabelinha só para... Eu sei que a gente está estourando nosso tempo, mas para ter nós mais claro. Na primeira hora que você tem... Então, essa tabela está falando o seguinte, essa tabela é da norma, tá? Eu acho ela um pouco confusa, mas ela fala o seguinte, olha, na primeira hora de uso de rede, você deve usar até 36 segundos de rede no máximo, porque você tem um ciclo útil de 1%. E aí você vai tentar espaçar essas suas transmissões nesse tempo. Você vai espaçar isso nesse tempo, tá? Além de espaçar nesse tempo de uma hora, né, esperando dar o ciclo útil para você fazer a transmissão, você deve também ter uma aleatoriedade na hora de transmitir. Você não vai pegar o ciclo e dividir por N, que daria o mesmo problema se eu te fizesse, todos os dispositivos fizessem isso. Então você tem que pôr um aspecto aleatório, tá? Ele fala entre 0 e 1 segundo aqui de aleatoriedade na transmissão, para que você faça uso dessa rede nesse tipo de mensagem. Então, por exemplo, se você está fazendo join, você deveria fazer um join com essas características. Não fica lá tentando toda hora. Eu tento, aí espera acumular disponibilidade de ciclo útil, vamos falar assim, tá? Aí você tenta de novo, e na hora de tentar, coloca um aspecto aleatório em cima. Fiquei 1 hora nisso, não consegui, deu tudo errado. Aí a norma fala que você segue por um ciclo agora entre a primeira hora finalizada aqui, né, e a 11ª hora. E aí seu ciclo útil cai. Você cai para 0,1%. Então, agora você continua com 36 segundos, só que o seu tempo, né, você tem aí um intervalo agora de 10 horas aí para trabalhar isso. Então você vai ter cada vez menos chances, né, de uso da rede, porque ele está imaginando que a rede estava congestionada e continua congestionada por você não ter conseguido desse primeira hora, né? Alguma coisa está muito errada. E aí, se isso tudo der errado, ele vai para uma terceira entrada acima de 11 horas, tá? Então, a partir da 12ª hora, você passa a ter 0,01% do ciclo útil para uso. Então, aproximadamente 8,7 segundos a cada 24 horas. Então, vai ficando pesado esse tipo de restrição. Na prática, eu não sei se as pessoas estão fazendo, de fato, essa implementação para retransmissão em frame com ACK. O frame com ACK cai no mesmo caso, tá? Você deveria levar em conta o ciclo útil, mudar o escalonamento de transmissão para obedecer essa estratégia, tá? Mas eu acho que o caso do join é mais crítico quando você liga todo mundo, né? Você tem que ter uma forma de pensar isso. Então, isso é o que está escrito lá. Seria muito interessante que você pensasse que esse tipo de retransmissão deveria considerar isso. Pessoal, então assim, eu vou terminar aqui a apresentação. A gente tem ainda aqui um finalzinho que eu vou deixar aí de bônus para vocês.
todos os comandos MAC que a gente tem para comunicação entre gate e dispositivo, eles estão descritos na norma. Então, eu coloquei aqui todos que são válidos para a classe A e C da versão 1.03. Aqui não estão contemplados os para a classe B, tá? Que tem mais alguns. E esses são os que estão disponíveis nesse momento que você pode fazer. Deixa uma tabelinha aqui com eles para você ver, tá? Então tá toda comentada, aqui para frente tem todos os detalhes de cada um. Acho que é legal você ter um resuminho aí para você da norma. Só vou falar o seguinte, quando você manda comandos MAC, você tem lá aquele espaço no FOPTS ou no payload, se você quiser, mas geralmente ele pode mandar vários comandos, não precisa mandar um só, tá? Então ele geralmente enfileira vários comandos, que é esse seed, que a gente está chamando de seed aqui, né? Que é o Commands ID. Então ele pode pôr vários, tá? Se tiver payload, ele põe payload depois, tá? Então, beleza. E aí você tem que responder na ordem, tá? Ou, se você estiver mandando isso para o seu gate, ele vai responder para você também na mesma ordem. Se tiver payload, ele põe payload, tá? Então, você obedece a sequência. Basicamente isso, e devolve na mesma sequência que você recebeu dentro da área de OPTS ali, né, da parte de opção, ou se você quiser, você pode fazer no payload. Geralmente a gente vê isso acontecendo na parte de opcional ali, né, aquele opt-lanes ali no final da história, depois do opt-lanes, né. Então aqui tem todos eles, tá? Eu acho que a gente não tem mais tempo para contar essa história, mas talvez numa outra oportunidade a gente pode voltar nisso. Agradeço aí a atenção de todo mundo, estou deixando aqui meus contatos, tá? Esses são os caminhos mais fáceis de me encontrar. Eu acho que eu prefiro pelo Telegram, que é mais fácil que o e-mail, que geralmente não olho com tanta frequência. E se vocês precisarem de alguma coisa aí nessa área de LoRaWAN, fala com a gente. A gente está com um pouco de experiência já nessa parte de protocolo, desenvolvimento de hardware, gate, servidor em nuvem. Nós temos feito bastante coisa relacionada com isso, tá? Obrigado, e mais uma vez, a turma aí do Embarcados, em especial ao Fábio, tá? Muito obrigado pelo convite, e a gente fica por aqui.